Gostou de cara quando entrou na faculdade? Não. Quando ele falou isso, pode ser um câncer, você tem que operar. Aí foi quando deu o start. Calma. Se tiver que lavar 300 banheiros no dia, a gente vai lavar os 300 banheiros no dia e vai deixar impecável. Pô, saiu lá do cleaner e tá trabalhando como engenheira, é um puta avanço. Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que decidiram, tomar essa decisão, ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Beatriz Gili. Isso. Ela tem aqui o Instagram You Engineer, ou Eu Engineer. Aí você vai ter que me dizer. A gente fala sobre isso. Isso. E a gente vai contar um pouco da área de engenharia aqui na Irlanda. Mas antes disso, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente está aqui no YouTube, no Spotify também. Tem muita gente que estava com dificuldade de achar no Spotify, mas já está resolvido. E os links estão aqui embaixo. Mas de preferência, assista aí no YouTube, deixa o like e se inscreve. Beleza? Isso aí. Não esquece de deixar o like, gente, pelo amor de Deus. Isso. E aí, Beatriz, conta um pouco da sua história. Você é engenheira já desde o Brasil, né? Já. Sim. Bom, muito prazer, Felipe. Sim. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pelo convite. Sim, obrigado a você. Sim, eu sou engenheira. Eu me formei em 2009 no Brasil, mas eu já trabalho na área de construção civil, projetos, desde 2005. Então, comecei a faculdade e já comecei a trabalhar com engenharia, logo de cara. Eu brinco que a engenharia me escolheu, não fui eu que escolhi a engenharia. Então, quando eu estava prestes a terminar o colegial e começar a faculdade, não sabia o que ia fazer, 17 anos. Cheguei em casa um dia, no meio do ano letivo do terceiro colegial, e estava em cima da mesa a minha matrícula para fazer faculdade de engenharia civil na universidade. Como assim? Meu pai me matriculou. Ele falou, enquanto você não decide o que você quer, tá aqui, uma opção. Ele me matriculou numa faculdade lá, que é meio popular, de São Paulo, que eu sou de São Paulo, capital. E aí aconteceu que eu passei no vestibular, entrei na faculdade, acho que entre os 3 ou 5 primeiros, alguma coisa assim. Eu falei, nossa... Mas você já gostava de matemática, essas coisas? Eu sempre me dei muito bem com a área de exatas, Sim. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então eu ficava em cima da mesa. Eu não sabia se eu queria ir para a área de exatas ou se eu queria ir para a área de humanos. Eu não conseguia definir o que eu ia fazer. Então ele Escolheu falou... certo, então. Olha... Eu sou de humanas, eu posso dizer. Então, mas eu confesso que em engenharia a gente tem um relacionamento, assim, muito intenso de amor e ódio, sabe? Tem momentos que eu amo, tem momentos que eu falo, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas tá fluindo. Enquanto tá fluindo o relacionamento, a gente mantém, né? Mas então, aí você gostou de cara quando entrou na faculdade? Não. E eu acho que se tiver algum engenheiro ali que falar que gostou de cara de engenharia, é mentira. Não existe isso, impossível. Quando você entra na faculdade, você começa matemática 1, 2, 3, 4, 5, física 1, 2, 3, 4, 5, química 1, 2, 3, cálculo não sei o quê. Ninguém gosta de cara. Não começa nem tentando dar uma Não. teoriazinha ali pra te fazer você se apaixonar pela engenharia? Tem um pouco, tem, né, uma questão, um lado assim, mais um lado história da arquitetura, a ética profissional, tem um pouco disso nos primeiros anos, sim, mas você já começa com matemática, física e química no primeiro ano. Então você tem 3 matérias ali que já é pra te explicar que você veio pra sofrer. Não é muito pra mim, não. Eu entendo. Sim, e aí, então como é que foram os anos de faculdade? Você demorou para se acostumar, mas depois foi tomando amor pela matéria? Fluiu assim, muito bem até, sabe? Conforme os anos foram passando, eu fui conseguindo levar, né? E as coisas foram fluindo. Então, tive as minhas matérias que eu, assim, ia muito mal, que eu passava, lembro... Como se eu tô olhando pra você vendo seu cabelo e eu tô lembrando de um colega de faculdade, que o apelido dele era Cabelo. E a gente passava fins de semana na biblioteca estudando com ele, me ensinando cálculo estrutural, porque pra mim era muito difícil entrar aquele negócio na minha cabeça. Então eu passei muitos momentos da minha vida ali, estudando, Difícil. correndo atrás e me esforçando pra poder passar. Mas foi bom, fluiu bem, deu bom.
E você trabalhou, depois que você se formou, você trabalhou muito tempo lá no Brasil? Trabalhei. Desde o primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar com engenharia. Então, meus 2 primeiros anos de engenharia, eu trabalhei com o meu pai. Então, até por isso, né, que ele me colocou na faculdade, porque ele trabalhava em escritório de projetos. Logo em seguida, eu trabalhei em um segundo escritório de projetos e depois eu fui para uma construtora. Trabalhei na obra, terminei a obra e me formei e fiquei nessa construtora. E aí, dentro dessa construtora, eu fiquei 6 anos ainda trabalhando. Então, depois de formada, eu fiquei ainda trabalhando 6 anos. Eu trabalhei até 2015, que foi o ano aí da decisão de mudança de vida. Tudo trabalhando em obra, até esse Sim, período aí. projetos e obra. Então, eu Projetos. trabalhei um período em escritório, depois eu fui para obra, que aí era obra mesmo, e aí a gente finalizou a obra, eu fiquei na parte de assistência técnica, que Sim, aí é o pós-entrega da obra, cuidando de garantia e atendendo o cliente final. Então, se você sim. comprava um apartamento e tivesse um problema, você me ligava e eu ia lá resolver. Que é a pior parte da engenharia civil. Ah, é? Porque você só lida com o problema, Sim. né? A Mas, construção, você tá vendo a coisa acontecer. mas qual é o tipo de cliente que liga lá O para dono. você? Ah, sim. Mas é pequeno. Não, Não. a construtora que eu trabalhava, a gente tinha obras de todos os portes. Então, Sim. tinha obra que era um pouco mais popular, mas também a gente tinha obras de alto padrão. Então, um dos clientes era o dono da Balduco, Ah, entendi. entendeu? Então, realmente você não pode deixar essa pessoa não Uh-uh. satisfeita, né? Não, nenhum dos dois, né? Isso foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Não importava quem era, Hum, a gente tinha que entregar o serviço com qualidade do mesmo jeito. Então, se era o Zé da esquina ou se era o Balduco, sim, claro. tem que estar tudo funcionando. É isso. E como é que estava essa época? Que assim, bom, a gente vive em turbulência política no Brasil há 50 anos, mas nessa época, como é que estava o seu setor De de construção, construção, sim? até molhar a garganta para poder falar de política, né, gente? É, na época de 2000 e quando eu tava para sair, né? Foi 2014, 2015 que começou a dar os problemas mais graves, né? Que foi Sim, os casos das lavagens e tudo sim, mais. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, tava tudo indo muito bem. 2008, 2009 foi quando deu o boom na construção, que foi quando todo mundo estava construindo, todas as construtoras estavam assim, a todo vapor, né? assim, 1000%, né? Então, 2008, 2009, que foi logo que eu me formei. E aí, 2013, 14 foi quando começou a diminuir um pouco, porque aí começou todas as questões de lavagem, todas essas Sim, coisas. Então, nessa época, eu lembro que o escritório que eu estava trabalhando em 2015, eles já começaram os cortes, né? entendi. Infelizmente, teve que tipo, desligar algumas pessoas do trabalho, e aí eu já comecei a ver que isso estava acontecendo. Mas eu, graças a Deus, eu não estava ainda nessa lista, eu não estava correndo esse Entendi. risco. Mas eu vi que muita gente estava perdendo emprego, estava realmente tendo uma diminuição, né, muito grande na questão de trabalho na Isso construção. influenciou você vir para Irlanda? Ou como é que foi, né? Me conta aí como é que foi essa decisão. Na verdade, não teve nada a ver Né? com a questão da política que estava acontecendo, não. Sim, Durante. Eu sempre tive mania de fazer exames, check-ups anuais. E sim. aí, durante um dos exames anuais que eu fiz, eu identifiquei que eu estava com nódulo de tireoide. Hum, E aí, passei por um processo médico, né, de a biópsia e todas essas coisas, porque o médico falou: ah, pode ser um câncer. Fez a biópsia, não consegui identificar. Ele falou: ah, não tem como ter certeza se é ou se não é. Tá em cima do muro o resultado, tem que operar. Quando ele falou isso, pode ser um câncer, você tem que operar. Aí foi quando deu o o estalo, start. né? Foi quando eu falei, meu Deus. E nessa época eu tava noiva, prestes a casar, trabalhando nessa empresa há 6 anos, morando com os meus pais, construindo um puxadinho no fundo da casa deles, sabe? Tava todo Sim. aquele processo meio que. Esquematizando a vida para É, sempre, né? mas daquela forma meio que a sociedade impõe, sabe? Você tem Entendi, que namorar, noivar, casar e achar o seu cantinho, bababá. E entendi, aí, quando eu recebi essa notícia, eu vi que eu não tava feliz com entendi. nada. Eu falei, mano, eu posso estar com câncer, e a minha vida pode acabar. Teoricamente, a gente devia pensar disso o tempo todo, né? Mas minha vida pode acabar amanhã e Hum, eu. O que que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu vi que eu não sim. tava feliz. Aí eu falei, não, não quero. É, E aí foi o tá, start, foi a hora que eu comecei a pensar em mudanças. sim. E uma amiga minha já estava aqui. Então,
o fato dela estar aqui me ajudou a abrir mais o horizonte nessa questão do tentar coisas novas, porque até então nunca tinha pensado em sair do Brasil. Mas você já, para conhecer, você já tinha vindo na Não, Europa? Nada. nada. A única viagem que eu tinha feito para fora do Brasil tinha sido no ano anterior e eu tinha ido para San Andrés, que Sim. é lá no Panamá, Cartagena, aquelas Hum. regiões lá que é meio América Central, né? Acho, se eu não estiver falando besteira. Deve ser, deve Sou ser. péssima de geografia, Os mas é ali. especialistas do YouTube vão. Corrija aí se eu estiver errado. Mas eu só tinha feito uma viagem assim, de férias, 15 dias, que foi ali. Panamá, Cartagena e San Andrés. Só. Sim. Então nunca foi assim, vivenciar o fora do Brasil. Foi só férias, uhul, curtição e acabou. Aí, então, quando rolou essa parada, né, que pô, horrível, né, que aconteceu, mas você teve a ideia, né, de sair, né, de mudar de É, vida, né? E eu acho que você ainda estava morando na casa dos seus pais, era sim. isso? E aí, como é que foi? Primeiro, assim, o processo e você contar para seus pais que você queria sair? Olha, contar para os meus pais foi até o mais fácil. Hum. Porque eu conversei com a minha mãe, eu conversando com ela muito, mostrando fotos da minha amiga aqui viajando. Olha que legal, Sim. não sei o quê. E aí ela perguntou, ela falou: Você não tem vontade de fazer isso? Eu falei: Tenho. Ela: Por que você não vai? Hum. Aí eu: Porque eu não quero deixar vocês. Aí ela: Ué, mas você não vai deixar, você vai, depois você volta, a gente tá aqui. Então com eles foi muito fácil. Sim. O mais difícil pra mim foi falar com meu chefe. Tipo, Hum. pedir a demissão, sabe? De sentar e Sim, falar: Olha. Eu agradeço por tudo que você fez, mas eu tô indo embora. Eu acho que foi a parte mais difícil. Porque os meus pais, eles sempre vão ser meus pais, né? claro. Agora, a empresa para qual eu trabalhava, o meu medo era, dependendo da forma como eles recebessem isso, eles ficarem chateados comigo de alguma maneira, sabe? Então foi muito mais difícil para mim me desvincular da empresa do que falar Hum. para minha família, ó, tô indo para um intercâmbio de 8 meses, que esse era o plano. 8 meses e voltar para o Brasil. Exatamente, esse era o Mas a plano. gente sempre fica com esse receio da empresa, mas de qualquer forma, deve ter jeito, teria um jeito de você voltar para a empresa, talvez. Sim, mas ai, é a Se insegurança do fosse o Brasil, caso, né? se fosse o Ainda caso. mais na situação que já estava dessa questão de muitos cortes, muitas pessoas perderem Hum. emprego, então aquela coisa, ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu Sim, ficar sem emprego depois que eu voltar? Esse medo, né, que a gente entendi. fica. Mas aí você conseguiu, né? Falou lá, tudo. Sim, foram ótimos. Desculpa perguntar, mas como é que estava a questão da saúde na época que você já Eu- estava tudo normalizado? então, Hã. o meu processo para vir para Irlanda foi Hum. exatamente assim. Descobri que tinha isso, terminei meu noivado. Uma semana depois eu fiz a cirurgia. No pós-operatório, comprei tudo para vir para Irlanda. Sim. Fiz as contas de quanto eu precisava trabalhar na Hum. empresa que eu estava para poder ter o dinheiro para trazer o mínimo lá de 3.000 euros, que era na época, não sei se continua isso. Sim. O mínimo de dinheiro que precisava para pagar a minha escola. Então, eu fiz a cirurgia em outubro. E aí, no meu pós-operatório, fiz tudo. Voltei a trabalhar no finzinho de outubro, começo de novembro. Hum. E falei para minha coordenadora, falei, olha, em fevereiro eu estou indo para Irlanda. Hum. Então a gente tem aí um gapzinho de alguns meses, que é o tempo de eu poder organizar as coisas aqui para vocês e eu ter dinheiro para poder ir. Então, foi um processo muito rápido Sim. entre o decidir, comprar e vir. E nesse meio tempo, quando eu falei com ela, acabou que eu conversei com o diretor da empresa, ele entendeu o que eu estava querendo e ele me mandou embora com tudo que eu tinha direito. Bom. E a saúde, na cirurgia, a gente identificou que não era câncer, então não precisava fazer tratamento. Não foi Sim, tratamento, né, pós-operatório. Então foi por isso que eu consegui fazer todo o processo após a cirurgia. Porque se eu entendi. tivesse que ter feito tratamento químico, alguma coisa assim, eu teria que ter esperado um pouco mais. Entendi. Mas tudo aconteceu de vez, né? Tudo aconteceu muito rápido, muito Sim. rápido. E como é que foi? Quando você chegou aqui, pelo menos você tava, tipo, livre e tranquila, ou não? Ou como é que foi? Tava de férias, né? A pessoa chega Sim. sem noção nenhuma. Hum. Viveu na vida na casa dos pais até eu tinha acho que 28 anos quando eu saí. Não lembro Sim. mais, né? Então vamos abafar aí a idade. Mas eu saí de casa, não tinha tantas responsabilidades, porque eu morava com os meus pais, então minha mãe lavava, passava, cozinhava. Eu tinha que trabalhar, pagar minhas contas e vivia na farra. Então, quando cheguei aqui, que aí eu tenho que entender que você
divide casa. Não, essa é a pior Você tem parte. que cuidar das suas coisas, que quando você É, chegar em casa, a sua roupa não vai estar lavada, dobrada dentro do seu armário. sim, Então, assim, os primeiros meses eu achei que eu tava de férias, até cair a realidade e ver que, olha, se você não fizer, ninguém faz. sim. Aí demorou um E pouquinho. você já falava inglês? Imagina. Nada. Eu tinha aquele inglês que a gente fazia, né, da escola. Eu fiz Hum. até alguns anos de inglês, confesso, mas eu só joguei o dinheiro fora mesmo. Quando eu cheguei na imigração, eu identifiquei que eu só joguei dinheiro fora todos os anos que eu paguei de inglês. Porque na hora que eu cheguei na imigração, que ele começou a perguntar, eu sabia o que ele estava perguntando, mas eu não sabia responder. Porque ele perguntou pra mim como que eu paguei meu curso. É, Como que eu tinha dinheiro pra vir? Porque eu acabei trazendo mais do que os 3.000 da época, porque eu fui mandada embora. sim, E, infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande com mulher solteira brasileira, sim, né? Então, eu chegando num país com um dinheiro um pouco maior, com uma condição, né, toda estruturada, sem nada que me prendesse no Brasil, ele começou a questionar. Ele, quem pagou? Como que você tá vindo? Onde você vai ficar? E aí eu não tava entendendo aquele monte de pergunta. E aí eu falei, gente, ele tá perguntando isso mesmo? Como que eu respondo? Aí eu pedi ajuda pra um casal de brasileiro que tava perto E que é? já moravam aqui e tudo, a gente já tinha conversado na fila. E aí a moça meio que traduziu ali pra ele. Ela trabalhava, ela era engenheira civil no Brasil. Ela Hum, tem dinheiro, né? Que sim. é uma lenda, né, urbana que as pessoas acreditam aí que os engenheiros são bonados, Mas não é mas não? Eu achei que era. eu também tô achando, mas eu tô esperando ainda. Não, eu achava, tô procurando. Sim. É, Mas aí, que sufoco, hein? Passando a é. imigração assim. Logo na imigração. E nem era a loira da imigração, era um cara. Pô, mas eu acho que, sei lá, é melhor não entrar muito nesses detalhes. Mas É, assim, fica a pauta para e- próximo podcast. isso. E aí, beleza, passou. Aí, os primeiros. Como é que foram? Os primeiros meses você tava de férias aqui, né? É, Mas e aí, você começou a trabalhar quando? O que que você fez assim no início de as férias trabalho? foram curtas, assim. O Sim. primeiro mês eu fiquei sem fazer nada. Aí no segundo mês eu já tive a primeira oportunidade de trabalho, que foi para cobrir uma colega da minha amiga que estava aqui, que era para fazer au pair no lugar dela, então cuidar de Entendi. criança. Hum, Era só 2 semanas, que era o período que ela ia tirar de férias, mas já era dentro de uma casa irlandesa, cuidando das crianças, morando lá. Então foi meu primeiro contato realmente com a cultura e com um trabalho completamente diferente, né? Porque por mais que eu sempre gostei de criança, eu nunca tive sim. filho. Então você cuidar do filho de alguém é uma situação, acho que 3 vezes mais difícil, né? É, né? Em outra língua. Pode dar uma merda Em outra também. língua, como é que você explica se der uma merda? Eu morria de medo de dar uma merda, porque eu não ia saber ligar pra mãe deles pra poder falar que tinha dado a Pra merda, né? explicar. É, então. Mas foi muito bom. A família foi As maravilhosa crianças comigo. têm cuivas? Crianças. Birrenta? Não era muito birrenta, mas eram crianças, né? Então, assim, a menina na época, acho que ela tinha 5, 6 anos, e o menino tinha 1 ano e meio. Então, a menina ainda ia pra escola meio período. E o neném ficava em casa o dia inteiro comigo. Hum, Então, mas eles não eram assim difíceis. Foi tranquilo, foi sim. gostoso, foi gostoso. E eu acho que ajudou você até a aprender a melhorar o inglês também, né? Foram só 2 semanas, Ah, né? sim, isso. Então, realmente me ajudou com alguma coisinha, coisas bestas, assim, a gente tem mania, né, de brincar com criança. Ai, cadê a barriga que eu vou apertar, que eu Hum, vou morder? Aí a menina me ensinava. Então, o que era sim, barriga, o que era orelha, sabe umas coisas sim, assim? E ela falava, porque eu falava, como chama? Aí ela falava. E depois disso, eu consegui emprego como faxineira de um restaurante, também por indicação. sim. E não foi assim, nem que eu levei currículo, nada. Um amigo meu da escola, ele trabalhava lá como chefe de cozinha, e aí eles estavam precisando de faxineira, ele deu meu Ele telefone. falou. Aí ele falou: liga pra ela que ela tá procurando emprego. E eu nem tinha falado nada pra ele, porque ele sabia que eu tinha acabado de chegar e tal. Aí ele falou: não, liga pra ela que ela tá procurando. Me ligaram, o que eu entendi, eu confirmei, aí eles me deram o nome do lugar, eu achei, fui lá e comecei a trabalhar, fazendo faxina. Ah, mas é bom, né, que você conseguiu essas coisas rápido. Agora, deixa eu te perguntar. Bom, é porque a gente sabe a cultura que a gente tem no Brasil e você é engenheira, teve algum preconceito, alguma coisa em relação, tipo, sei lá, da Faxina? família, de fazer faxina ou de cuidar de criança? Todos, né? Eu acho que em todas. Todas. Eu trabalhei acho que de tudo, Hum, quase, aqui.
Então, assim, quando eu fui fazer faxina, obviamente que vieram, né, as brincadeirinhas, as piadas. Minha mãe falava, tá vendo que eu sofro? Não pegava uma vassoura em casa, agora tá tendo que limpar o restaurante dos outros. Tem. Sim. Eu trabalhei como depois, né? Conforme o inglês foi evoluindo, os trabalhos foram evoluindo juntos. Então, aí eu trabalhei vendendo cerveja em evento. Eu trabalhei como figurante de novela aqui da Irlanda. Trabalhei de camareira. Então, conforme eu conseguia me comunicar um pouquinho melhor, aí o inglês, o trabalho subia junto. Mas eu acho que o que eu mais sofri preconceito foi o último. De quê? Eu era vendedora de sex shop. Então, quando eu falei pra minha mãe, né? Porque você compartilha, porque pra mim era uma evolução. Eu falei, nossa, agora eu posso ser vendedora. Olha como meu inglês já tá bom. Pra mim era nossa. Aí eu compartilhei pra minha mãe. Eu falei, mãe, vou trabalhar de vendedora no sex shop. A minha mãe não é uma pessoa que frequentava sex shop na vida, entendeu? Sim. Na cabeça dela, ela imagina que a loja seja aquelas coisas bizarras, com um monte de piroca pendurada, sabe? E não é não? Não. É. Eu também, eu ficava meio assim, mas quando eu comecei a trabalhar, Mas uma a loja. Irlanda é muito meio que religiosa, né? Talvez Sim, não sim, tivesse muito tanto. católica, né? É. É, Porque assim, você entra em Amsterdã, a loja é bem assim, do jeito que você descreveu. sim. Mas eu acho que também vai de loja pra loja. A loja que eu trabalhei era bem tranquila, assim. Então você entra nela, ela tem lá exposto, vai ter as coisas, entendeu? Sim. Mas não é aquela coisa que você se sente invadido, vamos dizer assim. É uma loja, as coisas estão lá, você vai, pega o que você quiser e pronto, paga e sai. Tem umas aqui também que são meias estranhas, tem. Mas eu dei sorte. Tava ganhando comissão Ganha pelas vendas? comissão, ganha comissão. Comissão não é baseada no tamanho, né? Olha, quem me dera, viu? Não, era só baseada nos valores mesmo. Mas dependendo de quantos inches, né? Ganhava um pouquinho mais. Se fosse, eu ia ter ganhado Entendi. bastante dinheiro, viu? Porque o que vendia de coisa grande naquele lugar. E aí, mas aí você lidava com a clientela mesmo, vendia Sim, e tal. sim. Pô, interessante, né? Foi bem legal. Muita história pra contar nessa. Algumas. Porque É. assim, pensa, né? Vindo aí todo o meu histórico de trabalho. Meu último emprego no Brasil era literalmente resolver problema, né? Ninguém me ligava de bom humor. Os clientes ligavam de mau humor, estressados e querendo ver eu de cabeça para baixo pendurada na janela, sabe? Sim. Quando eu comecei a trabalhar na loja, que ali, lidando com o cliente também, porque o meu medo era esse, nossa, eu vou lidar com o cliente. Quando eu comecei a lidar com o cliente, ninguém entra no sex shop de mau humor. Sim. Entendeu? Ninguém fala, ai, tô puto, vou aqui comprar uma piroca. Não, mano. Todo mundo que vai lá vai tentando achar alguma coisa pra, né, melhorar a sua vida, Sim, né, claro. ficar Dá uma mais relaxada. saudável. Exato. Ou preparar uma surpresa, ou fazer uma festa de despedida de solteiro, coisas assim. Então, Sim, sim. o astral sempre era, assim, muito mais bom, assim, mais positivo, sabe? Tinha uns babaca, tinha uns velhos nojentos, sempre tem, infelizmente. Mas na maioria do tempo eu tava vendendo prazer, literal. Entendi. Então era divertidíssimo. Eu dava muita risada. E E era o único emprego que eu podia falar pra pessoa, isso daqui você pega e enfia no cu. Entendeu? Não é qualquer profissão que você pode falar isso e não ser mandado embora por justa causa. Não, você dava o caminho das pedras pro cliente, né? Exato. Ah, Aprendi entendi. horrores também. Um customer service aí, né, que você tá fazendo, né? Foi bem legal. Mas assim, é o primeiro brasileiro que eu vejo que trabalhou nessa área aqui, né? Porque a gente vê, né, de cleaner, de au pair, essas coisas, mas não no sex shop. Pois é, e tem bastante, viu? E precisa de funcionar. Devia entrar no Critical Skills aí. Vamos colocar. E como é que foi depois? Aí você ficou quanto tempo nesse emprego? Eu fiquei quase 1 ano e meio lá. Quase 1 ano e meio. Porque esses outros empregos foram conforme, né? Foram aí dentro do meu período dos primeiros 8 meses Sim. de intercâmbio. Porque, falando nisso, assim, como é que foi pra você? Foi automático que você decidiu continuar, passar dos 8 meses aqui? Não. Aconteceram várias coisas que fizeram com que eu ficasse. Sim. Né? A primeira renovação que aconteceu foi:
Lembra do ex, né? Tinha o ex que ia casar. No meio do intercâmbio a gente voltou. E teoricamente a gente ia casar. Mas ele veio pra cá? Não, voltamos à distância. Não façam isso. O que aconteceu? Aconteceu que 1 mês antes de eu voltar ao Brasil, eu descobri que ele tava namorando. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí ele tava namorando lá e eu achando que a gente também tava namorando aqui. Não, mas peraí, mas você era noiva dele e tinha namorada. A gente abafa, entendeu? Há males que vem para bem, não é assim que se fala? sim, Esse claro. foi um deles. Aí Sim. aconteceu isso, então, como eu ia voltar e aconteceu isso, aí eu resolvi ficar. Falei, vou voltar lá pra ficar com cara de trouxa? Não, né? Ficou com cara de trouxa na Europa, pelo menos. Chorando em Paris. Exatamente, Sim. sabe? Aí resolvi voltar. Fiquei aqui. Voltar não, ficar. Renovei e fiquei por mais 8 meses. Nessa segunda renovação, eu consegui minha primeira oportunidade com o mercado de construção. Eu consegui uma oportunidade de estágio no meu escritório de arquitetura. Então, eu tava pra renovar, mas eu não queria mais renovar. Aí eu consegui a oportunidade de estágio, eu falei, vou fazer estágio. Não, aí eu falei, vou fazer o estágio até acabar meu visto, volto pro Brasil e pelo menos eu trabalhei com alguma coisa na Europa. Uma experiência na sua área na Europa. Exato. Neste processo, eu também programei uma viagem. China, Tailândia, Japão, antes de eu voltar pro Brasil, porque eu falei, vou me dar férias, sim, claro. fazer uma viagem e volto pro Brasil e começo a pesquisar por vaga de trabalho lá. Quando eu tava com 1 mês pra acabar o visto, alguma coisa assim, o escritório me ofereceu visto de trabalho. Aí eles falaram, não tem como você ficar e tal. Eu falei, tem, precisa de visto de trabalho, porque eu não tinha cidadania europeia. Sim. Vamos aplicar. Aí eu falei, tá, né? Felipe, você no meu lugar. Você tem uma viagem, China, Tailândia, Japão, 3 meses. Um visto de trabalho na Europa. O que você escolhe? Assim, minha história é muito parecida com a sua, mas assim, eu não tinha viagem da China. Mas eu acho que eu iria pra viagem. Você ia? Então, eu fiz o oposto. Eu fiquei com o visto. Eu falei, não, vão me dar o visto, vou ficar, né? Porque eu posso viajar depois. Claro, né? A China tá lá, né? Não vai sair de lá. O visto tá aqui hoje. Sim. Aí eu meio que abri mão da viagem, não ia mais. Sim. Fiquei na empresa, trabalhando e correndo atrás para poder entender como funcionava o processo de visto, porque eu não sabia. Me mandaram embora. Pelo menos a viagem você podia fazer até a hora mesmo, tá vendo? Mas e aí? Mas te mandaram embora assim do nada? Falaram que o processo de visto era demorado, que não ia dar tempo de fazer o processo dentro do meu prazo do visto. Não tinha nem saído ainda o visto. Não tinha nem dado a entrada. Ele me mandou embora antes da gente aplicar pro visto de trabalho. Pediu desculpa, falou, mas é porque o seu processo demora, a gente não sabe muito bem como funciona, você não vai estar dentro do seu visto, então, muito obrigado pela sua presença, tchau. Abriu a porta e falou, porta da rua é serventia da casa. Caramba. Aí eu não podia mais viajar também, porque para viajar para China, Tailândia, Japão, você tem que tirar visto antes. E aí não dava mais tempo de tirar o visto. Então eu perdi o trabalho, perdi a viagem, e na mesma semana a casa que eu tava morando foi vendida. E eu tive que sair da casa em 10 dias. Caramba. Aí aconteceu tudo de novo. Tudo. E aí a única solução que eu tinha era pegar o dinheiro que teoricamente eu ia usar na viagem, pagar a renovação. Que foi o que eu fiz. Renovei pela última vez. E falei, vamos lá, que agora tem que dar certo esse negócio. Engatou a terceira. Porque eu falei, voltar pro Brasil agora, sem ter viajado, sem conseguir um trabalho que, né, porque não ia mais poder usar como referência. Eles me mandaram embora do nada. Eu falei, mano, vou usar eles como referência como? Aí eu falei, não vou voltar pro Brasil também assim, não. Aí fiquei pela terceira vez. Você tava, procurando trabalho na sua área também desde que você tava... Não. Eu comecei a procurar quando eu consegui esse daí. Foi bem no finzinho da segunda renovação. Entendi. E aí você... Aí beleza. Aí você voltou a estaca zero, não sei, né? Ou a estaca 1, talvez. Não, voltei a estaca zero. Voltei a vender piroca. Eu nunca parei, na verdade. Eu fiquei trabalhando lá enquanto eu tava no escritório, que eu fazia de segunda a sexta-feira, meio período, eu continuava trabalhando na loja de fim de semana. Entendi. Porque, como eu só trabalhava 20 horas no escritório, que era o permitido por lei, então de fim de semana eu fazia umas horinhas extras pra poder ter dinheiro pra pagar as coisas, né? Porque aqui é caro.
Claro. Não, tá certo, tá É. certo. E aí, sim, me conte aí, nessa terceira renovação, como é que foi voltar para a sua área? Né? Eu Quando aconteceu tudo isso, que aí eu entendi que eu não sabia o que que era um visto de trabalho, que eu vi que, assim, meu perfil de LinkedIn, que o meu currículo não estava tão bom, porque na época eu tinha mandado, sei lá, para 150 empresas e eu recebi 3 retornos quando eu Sim, consegui esse estágio. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então, nesse último período foi quando eu investi em saber como conseguir um emprego na área de engenharia na Europa, né, na Irlanda. Aí eu fui, refiz currículo, comecei a usar LinkedIn, eu comecei a seguir todos os passinhos que teoricamente você precisa fazer entendi. para poder se recolocar no mercado. Então, fiz consultoria de carreira com uma pessoa, paguei pela consultoria, entendi o processo, né, de como que funciona uma abordagem no LinkedIn, e aí eu comecei. Depois disso, provavelmente o tiro era mais certeiro, né? Sim, Porque eu lembro também que eu já mandei vários currículos que não né, eles deram em nem nada. olham. É. Mas aí, sim, depois de você ter feito todo esse processo, Aí começaram os retornos, sim. e aí você já ia direto mesmo nas áreas de engenharia e arquitetura, como é que era? Eu comecei a aplicar muito para escritório de projetos, né, na parte de AutoCAD. Eu apliquei muito como CAD Technician, porque eu não conhecia o padrão construtivo daqui. Então eu não sabia como era. A Irlanda é um país que chove muito. Eu não queria ficar na chuva, entendeu? Eu falei, não, vou trabalhar em escritório, porque eu tinha feito ali uns 3, 4 meses dentro do escritório, era o que eu podia usar a meu favor, né, da outra empresa. Foi a única coisa que me sobrou deles. Sim. Então vou usar isso a meu favor. Comecei a aplicar para trabalhar em projetos dentro do escritório. E aí eu consegui alguns retornos, mas assim, sempre que eu falava da questão do visto, Aí era a barrava. barreira, né? Barrava, principalmente porque normalmente os retornos vinham de recrutador. E o recrutador, ele quer colocar o candidato o Ele mais rápido possível. quer dinheiro rápido, né? É a função É, dele, tá né? certo. Não julgo. Não, eu também não Mas tô julgando, assim, mas é o que é. entendeu? Eles querem colocar você na vaga da forma mais rápida para eles terem um retorno rápido. Então, hoje eu sei que para você conseguir um visto de trabalho é muito mais fácil você ir direto na empresa. Mas Sim. naquela época eu não sabia. Então, eu apliquei pouquíssimo para empresas. Mas uma das que eu apliquei me chamou, que é a que eu estou até hoje. Hum. Então, ele me chamou, fui, fiz a entrevista, expliquei que precisava de visto, conversamos, ele me mostrou os projetos. Eu falei que eu não entendia nada, porque eu realmente nunca tinha feito aquele tipo de projeto na minha vida no Brasil. Mas eu falei, mas eu tô disposta a aprender. Se você me Sim. der a chance, eu não vou te decepcionar. O que contou mais então foi a atitude, né, que você É, teve. eu acho que foi muito assim, tudo bateu, sabe? Ele viu que eu tava correndo atrás, que eu tava disposta, que eu queria. É, querendo ou não, quando a gente tá se colocando no mercado dessa forma, você aceita um salário muito mais baixo, né? Pra Sim, começar. sim. Então, eu não ia ser tão cara. Então, ele quis arriscar. Só que ele conseguiu aplicar para visto, para mim, ele aceitou aplicar para o visto e a gente começou. E hoje já tem quase 4 anos que eu tô na empresa. É que como a sua área eu acho que é Critical Skills, né, também É, deve ser uma coisa muito mais simples, né, sim. de se aplicar. E eu acho que as empresas deixam de fazer isso por Falta de informação. falta de informação. Falta de informação. Porque o meu processo de Critical Skills, a aplicação, quem fez fui eu. É. A gente não contratou terceiros para poder fazer. Deu uns BO, né? Não vou falar Sim, que foi sim, tudo lindo, não foi. sim. Eu apliquei para o meu processo de visto no dia 19 de abril. Eu fui ter o meu visto aprovado dia 5 de outubro. Ah, Então, demorou, você demorou. por quê? Porque quando você aplica, se a empresa não é Trustner Partner, que eles falam Sim, lá, demora de 4 a 12 semanas, né? sim. Depois de 12 semanas, no meu caso, veio a resposta. Não. Então, basicamente, Sim. o seu visto ainda não foi aprovado porque faltou o documento X. Hum. Aí lá vai, você tem até 28 dias para responder. Aí lá vai eu falar com o meu chefe. E o meu chefe, ele é irlandês. Sim. Você trabalha com irlandês? Sim. Eles são enrolados. Não são? Sim, um pouquinho. Aí eu falei pro meu chefe, olha, eu preciso do documento tal para poder responder. Não, beleza, amanhã eu te mando. No 26º dia, que eu já tava infartando, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso do documento. Aí ele me deu o documento. Eu peguei o documento e eu fui entregar o documento
na porta do negócio lá tem de visto. Tem uma caixa lá, né? Que você mas eu fui lá, porque eu falei, era o 27º dia. Eu falei, se eu colocar no correio. Eu ia falar no post office. Se eu colocar no correio, não vai chegar em tempo. Eu vou lá. Aí eu fui lá na porta, na recepção, deixei lá. Não, e o povo que tem uma fé no papel que é absurda. Não pode ser online, né? Não pode ser online, não pode. Uma fé no papel, viu? Aí mandei. Passou um mês, veio outra carta de que faltou um outro documento. Que, na verdade, não é que faltou, que o meu contrato tava... A gente tinha colocado, na época, o salário mínimo para Critical Skills era 30 mil euros anuais. Eu tinha escrito 30 mil euros anuais. Eu não sei que conta que eles fazem, que o jeito que eu coloquei, junto com as semanas trabalhadas, a quantidade de hora, tava dando menos do que o necessário. Eu sei, eu não passei por isso exatamente porque eu contratei uma pessoa para fazer. Aí, e ele sinalizou isso na hora lá. Mudou isso na hora. Então, aí voltou por causa disso. Sim. Aí voltou, lá vai a Beatriz, refaz o contrato, arruma o que tinha para arrumar e leva de novo. E também demorou umas 3 semanas pro meu chefe assinar o contrato atualizado. Que tinha que assinar para eu poder mandar. Mas aí, no fim das contas, deu tudo certo. Na minha época ainda podia pegar extensão de visto, então acabei que eu peguei uns 3 meses de extensão. Eu fiquei acho que 1 mês sem visto. Sim. E morrendo de medo, achando que eu ia ser mandada embora do país, né? Mas depois eu aprendi que, na verdade, quando você está com um processo de visto de trabalho em andamento, você não fica ilegal, né? O seu visto atual permanece funcionando. Então, você pode trabalhar dentro das regras daquele visto que você tem quando você aplicou e você só tem que aguardar. Mas eu não sabia de nada disso em 2018, né? Tava aqui, ó, infartando. Nem eu sabia também. Tô sabendo agora. Sério? Olha aí, ó. E como é que foi a comemoração depois que esse visto saiu, depois de tanto tempo? Nossa. Não. Vou contar o drama. Vamos falar de drama, né? Que eu sou uma pessoa dramática. Na quarta-feira eu tinha um appointment na imigração, que era ir lá no prédio da imigração, porque eu fui para tentar pedir uma segunda extensão. Que eu não sabia, né? Que não podia, então eu tava com medo. Eu fui lá, a mulher virou pra mim e falou assim: não, a gente não dá mais extensão, você não tem visto, você precisa se retirar do país. Educadamente, ela falou assim: eu vou anotar aqui que você foi convidada a se retirar do país. Caramba! Saí chorando, desesperada. Liguei pro meu chefe, falei o que aconteceu, chorando. Em inglês, imagina que maravilha que foi isso. Aí, ele, não, amanhã a gente conversa no escritório, calma que a gente vai ver um jeito. Fui pro escritório, quem disse que ele apareceu na quinta-feira? Ele nem deu as caras. E eu infartando. E nesse meio tempo, enquanto tudo estava acontecendo, o escritório já tinha mais 2 brasileiros trabalhando lá. Que acabou que eu fui recrutando pessoas para trabalhar junto com a gente. Então eles estavam infartando junto comigo, porque eles não sabiam como funcionava. Eles tinham cidadania europeia já, então não precisavam, mas estavam tão desesperados quanto eu. E eu quase morrendo, meu chefe não apareceu. Sexta-feira fui trabalhar de novo. Aí ele apareceu, pelo amor de Deus, vamos ver o que a gente faz. Eu não sei por que em momento nenhum da minha vida eu pensei em ligar na central de visto de trabalho. Ele ligou. A hora que ele ligou, o cara do outro lado da linha virou pra ele e falou assim: não, foi aprovado ontem. Ufa. Vocês vão receber a carta entre amanhã ou depois e tal. Só que o cara da outra linha tá falando isso, né? Meu chefe desse lado da linha. Então tá bom, ela tem que ir embora mesmo? Eu vou falar pra ela aqui, então a gente vai ver. Eu vou ver se ela fica trabalhando à distância. Ele desligou o telefone, eu tremia e chorava. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou, não, foi aprovado ontem, tá tudo certo. Maldade. Ai, não perde a chance de fazer uma piada. Mas, nossa, a hora que ele falou, eu não sabia o que fazer, sabe? Né? Você quer sair, pular, gritar, você fica... abraçar... Abracei todo mundo, naquela época podia ainda, não tínhamos corona, naquela época podia abraçar todo mundo. Eu abracei todo mundo, no mesmo dia, foi o pessoal do que trabalhava comigo, os brasileiros, meu chefe não quis ir, mas os brasileiros foram lá pra casa, a gente pediu coxinha, fez uma festa no mesmo dia, falei, não, tem que comemorar, pelo amor de Deus. Foram 6 meses de sufoco, porque assim, a gente que depende do visto, claro, é uma conquista, né? Sim, não tem sim. jeito. E cada passo, até você ter o sim, né? E depois aí você já
devia estar com o Stamp One, né, tal, e aí Fiquei. já ficou mais tranquila. Eu fiquei com o Stamp One 2 anos. E É. aí, quando eu tava na fase do processo de sair do Stamp One pro Stamp 4, foi quando eu consegui tirar a minha cidadania italiana. Sim. Que eu estava no processo desde quando eu vim Há pra 1000 cá. anos. Exato. Então, acabou que coincidiu que eu podia tanto pegar o Stamp 4 ou pegar a cidadania italiana. Aí eu Entendi. só peguei a cidadania italiana Aí e... foi mais fácil. É. Né? Aí a vida melhorou um pouquinho também. Sim. Eu acho que traz até um pouco mais de autoconfiança junto, né? Quando você Sim. pega tanto o Stamp 4 quanto a cidadania italiana, porque você fala... Tipo, Não, posso ser demitido. exatamente, exatamente. É mais tranquilo, né? Com certeza. Sim. E aí você... Bom, era parecida a sua área, né? Tipo, você estava falando que trabalhava com projeto e tal, mas não era a mesma coisa que você fazia no Brasil. Não era o mesmo tipo de projeto. Sim, o mesmo tipo Então, de no projeto. Brasil, eu trabalhava com projeto estrutural. Sim. Então, toda a parte de ferragem, de concreto, de um prédio residencial. Onde eu trabalho hoje, ele faz faz a parte estrutural, mas é mais fundação de casa. Eu não trabalhava com isso no Brasil. Ele faz a parte de captação e abastecimento de água. Sim. Então, toda a rede de água, de esgoto, de água pluvial, de abastecimento. Nunca tinha feito isso no Brasil. Então, assim, são coisas novas. A forma construtiva, essas coisas são até similares dessa área, né? De Entendi. fundação e de parte de drenagem. Mas não eram projetos que eu estava familiarizada. Sabia ver, entender, mas nunca tinha feito. É porque pelo seu Instagram eu vejo que você visita a obra. Obra, sim. Você tá o tempo inteiro em obra, ou não? Não. Quando eu comecei lá, eu comecei com projetos. Conforme foi passando o tempo, que eu falei logo no começo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Sim. Então ele viu que eu me dava muito bem com as pessoas para falar e tal. E ele sozinho não estava conseguindo mais fazer inspeção em obra. E aqui, diferente do Brasil, o escritório de projetos ele é responsável por garantir que está sendo executado de forma correta na obra. No Brasil não é assim. No Brasil você manda o projeto, o engenheiro de obra que se vira para fazer conforme está o projeto. Aqui não, aqui a gente tem que ir lá fazer a inspeção. Então, conforme eu fui melhorando o inglês, aprendendo um pouco mais dentro do escritório já, né? Ele foi me dando um pouco mais de liberdade, né? De autonomia. Então, hoje eu sou gerente de qualidade do escritório e eu faço inspeções em obra para conferir. Então, eu faço conferência de projeto em loco, né? Na obra. Mas eu não faço mais projetos, então dificilmente eu estou no escritório fazendo projeto. Quando eu vou para o escritório é para fazer documentação, parte de solicitação de conexão de água, umas coisas mais burocráticas, e aí tem a equipe que faz os projetos. Entendi. Então, quando tiver o pepino, aí você tem que relatar tudo, né? Exatamente. Eu sou a que vai lá e se tá errado eu tenho que ficar brigando com os caras e mandar eles arrumar. Entendi. Exato. E as obras aqui você acha que demoram mais do que no Brasil? Não. Vou falar das obras que eu frequento, tá? Sim. Como eu frequento muito obra residencial, e a maioria das obras aqui residenciais eles fazem com estrutura de madeira, é muito mais rápido. Que ela já vem pré-moldada, vem pronta. Vira um Lego que eles encaixam lá na obra, faz uma parede externa e pronto. Então, assim, você consegue montar uma casa em 3, 4 meses. E tem os modelos são iguais também, né? Sim, sim. Putz, É é meio o padrão. mesmo tijolinho. É. E vem os tijolos já grudados nos outros, né? Já. Tem alguns lugares que eles fazem isso. É. Mas, normalmente, essas paredes externas não. Elas são montadas sim. mesmo. São Entendi. feitas em loco. O que vem pronto é a estrutura de madeira interna, ou às vezes a estrutura metálica, dependendo do tipo construtivo. Entendi. E aí vem pronto. E onde é que você acha mais fácil trabalhar, então, aqui ou no Brasil? No geral, você falando no geral. Eu acho que aqui não é uma questão de ser mais fácil. Aqui é muito mais dividido as funções. Então, assim, no Brasil, o engenheiro civil faz tudo. Então, ele faz parte de orçamento se precisar, ele vai fazer medição, ele vai fazer checagem de obra, ele vai atender o cliente, ele vai lidar com o empreiteiro, ele vai fazer tudo. Aqui é muito dividido. Então, assim, tem uma pessoa dentro da obra que é responsável por medição. Tem uma pessoa dentro da obra que é responsável por fazer a alocação da obra. Então, ele só vai lá para marcar onde são os pontos. Tem uma pessoa dentro da obra que é o que vai falar com os empreiteiros. Então, tem muito mais cargos
do que no Sim. Brasil, que acaba sendo uma pessoa para ter que gerenciar tudo e se virar nos 30, entendeu? Então É. aqui acaba sendo menos puxado, não seria a palavra, mas assim, menos sobrecarregado Sim, do que. mais setorizado Exato, também. exato. Também se der merda, a gente sabe a quem culpar, né? Exatamente, exatamente. Que nem no meu caso, se alguma coisa passar errada na parte de inspeção da obra, a culpa é minha, Hum. entendeu? Por mais que tenha um engenheiro lá que fez a marcação, tem não sei o quê, eu sou a última a olhar. Então eu sou a que tem que garantir que tudo que aconteceu antes de mim tá ok. É. As casas aqui, elas. Eu acho que, por exemplo, porque tudo você tem que ter um planning permission, né, para Sim, fazer. E só constrói se tiver passando a rede de saneamento básico, né? Que isso sim. deveria ser, claro, deveria ser no Mas no Brasil Brasil também. é assim Não, também. hoje em dia, né? É que muita gente dá um jeitinho, né? Mas Sim. Então, eu acho que as coisas devem acabar ficando mais fáceis, não fáceis, mas mais tranquilas, né? Se tiver tudo certo, né? E no Brasil, eu acho que a gente vai. É porque eu não sei, eu tô sim, chutando sim, assim, porque sim. eu tô. Eu não sei como é que realmente funciona uma obra lá no Brasil, se as coisas são feitas todas da melhor forma possível, ou se as coisas são feitas mais, né? Se a gente estiver falando de uma Hum, construtora, né? Tem que hum, ser feito tudo tudo bonitinho. bonitinho. É, porque É. assim, na existem inspeção, existe fiscalização, né, na obra e tudo mais, tanto aqui quanto no Brasil. Agora você tá falando do Zé da esquina que resolveu fazer um puxadinho, Sim, tanto aqui quanto no Brasil, vai ter coisa que não vai estar regularizada, entendeu? entendi. Existe, mas não é o certo. O certo em ambos. Não vou nem falar só Irlanda, tá? Por causa do projeto que você até comentou do Will Engineer, eu acabei que eu tô tendo muito contato com engenheiros de outros países brasileiros que estão trabalhando por aqui. E em todos os países existem as burocracias locais, né? Então, um planning permission, né, que é a autorização da prefeitura O alvará, né? para você poder Né? construir, isso é o mínimo, porque na verdade o alvará ele nada mais é do que assim o projeto que você está pensando em executar, você está executando de uma forma que não vai afetar tanto o meio, Sim. né? Então, assim, quanto mais as pessoas se preocuparem em ter um alvará, né, uma autorização da prefeitura, melhor é a situação, porque menos. Menos dano estético, menos coisa. Exato, exato. Não Mas só assim, estético, né? De todos os sentidos. eu, por um lado, eu acho maravilhoso, certo? Porque assim, eu gosto das casas meio padronizadas, assim, eu acho bonito e tal, porque no Brasil é meio que uma bagunça, é tudo É. de Cada um faz do cada um. jeito que quer, sim. Isso. Mas por outro lado, pô, tipo, a gente precisa de moradia aqui na Irlanda, Sim. e aí não constrói prédio, não pode, né? Sei lá, os prédios são pequenos, e aquele monte de espaço que poderia ser melhor utilizado, na minha opinião, não é. Então, eu acho que deveria encontrar um meio termo aí para Sim, essas duas coisas, sim. né? É que aí envolve muito. Aí entra na questão de política também, né? Hum, Porque aí envolve que nem casas que não podem ser tombadas, porque são patrimônio histórico. hum, Envolve herança que não foi resolvida. Porque você tá pensando, você tá vendo muito uma questão Dublin, né? A gente falando de sim. centro. Porque as obras que eu trabalho são todas fora de Dublin. Hum, Elas são afastadas. Então, tem projetos aí que tem 7 prédios que vão ser construídos. Os prédios, acho que eles têm 6 andares, não são altos, mas são 6 andares. Tem acho que 4 apartamentos por andar. Então eles estão fazendo isso, só que está sendo fora de Dublin. fora, né? E aí a gente não vê, né? Porque a gente está muito focado aqui. Mas existe projetos da prefeitura que é a de tentar fazer com que não só Dublin, mas outras cidades como Balbriggan, Hum, acho que até Cork também está nesse projeto, que é o de virar Smart City, que eles falam que é literalmente uma cidade inteligente. Que eles querem fazer com que a cidade em si funcione de uma forma que você indo trabalhar ou se deslocar, você consiga ter esse deslocamento de uma maneira mais rápida e isso atraia empresas para aquela região, entendeu? hum, Então a cidade já está bem estruturada. Ah, então eu vou trazer a minha empresa para ser ali perto e aí a pessoa não precisa sair dali. entendi. Então tem Meio que muito tudo disso. por ali, né? É que aqui hoje o Dublin tá tudo ali, né? Então as grandes empresas de informática estão todas ali na região do Gran Canal, Sim. né? É,
todo mundo que faz inglês tá no centro de Dublin, então acaba que tá super populado. Entendi. E outra coisa, outra desvantagem dessa burocracia toda, na minha opinião, né, na minha opinião de merda, é que Nenhuma opinião de merda. é que o cara pequeno não consegue fazer, por exemplo, no Brasil a gente tem os aventureiros, o cara compra um terreno aqui, constrói uma casa, o cara pequeno ele não consegue fazer uma obra aqui, é muito difícil. Tipo, ele pode fazer uma reforma na casa dele, mas ele fazer um prédiozinho, eu acho que é mais complicado. Eu acho que quem tem mais grana nessa coisa acaba se dando melhor. Se o pequeno sair do centro, talvez ele até consiga, mas antes dele comprar um terreno, ele precisa fazer uma análise lá da região, Sim. porque eu já tive casos de colegas que compraram um terreno e aí mandaram o projeto para a prefeitura para aprovação e a prefeitura falou que não podia mais construir naquela região. E nem é É, centro, é uma região afastada, mas não, é porque essa região tem que ter um mínimo de verde, você comprou um terreno que você não pode construir. é, Como assim? Então, sempre dá uma pesquisada antes de gastar qualquer centavo. com certeza. Mas dá. É um pouquinho Hum. mais burocrático, mas dá pra fazer. É, os empreendedores aí do. Sim. Mas deixa eu te perguntar, como é que foi a ideia de criação do Eu, ou You Engineer, e por que você teve essa ideia? O engineer, ele surgiu porque quando eu comecei a trabalhar, Hum. que eu tava no escritório e meu chefe pediu o primeiro engenheiro pra eu contratar, né? Além de mim, ele falou, preciso de outra Beatriz. Hum. Eu percebi que eu não sabia nem onde procurar. Eu Hum. falei, nossa, gente, não tem. Onde que eu vou procurar engenheiro? Porque tem os classificados Dublin, os brasileiros em Dublin, não sei o quê, mas não tinha nada focado para engenharia. Sim. Eu tinha alguns grupos que eu estava, até o grupo da consultora que eu fiz, né, meu currículo, meu LinkedIn, na época eu tava no grupo dela. Eu joguei lá, eu falei, olha, tô procurando alguém nesse perfil. Mas assim, veio acho que 2, 3 currículos, foram muito poucos. E aí eu percebi que tinha uma falta. Isso foi em 2018 ainda, tá? No ano que eu comecei a trabalhar. E aí eu pensei, nossa, vou criar um perfil no Instagram, alguma coisa pra poder unir, né? Porque eu vejo que tem muito engenheiro pela Irlanda. Só que isso foi uma ideia que ficou anotada no papel e morreu lá. Morreu não, né? Ficou lá, Sim. em stand-by, pegando o mofo. Com a pandemia, porque assim, um ano depois eu fui convidada a participar de uma palestra que teve, acho que foi no Griffith College, alguma coisa assim, por um canal aqui da Irlanda que é de... Pode falar o nome. pelo E-Dublin. Sim. Então, eu fui convidada pelo E-Dublin para contar a minha história numa Sim. palestra para brasileiros e tal, histórias de sucesso. Aí, primeiro que eu fiquei, história de sucesso, eu tô sendo convidada? Como assim? Porque Sim. até você associar, né, que, pô, saiu lá do cleaner e tá trabalhando como engenheira, é um puta avanço. Então, eu aceitei e fui. Pós-palestra, o quanto eu tive de gente me procurando para perguntar a mesma coisa, Sim, sabe? sobre como é essa área, como é que faz pra Exato, conseguir como que trabalho. foi, o que que eu faço, por onde eu começo, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que desenterrar o que estava guardado. Mas ainda assim, meu lado procrastinador me segurou, Sim. porque essa palestra foi em novembro de 2019, então um ano depois da ideia. Não fiz nada, fiquei só com isso na cabeça aqui, ó. Mas eu falava, não, eu preciso aprender mais para eu poder passar para frente. Eu não tô pronta para querer ensinar alguém. E ficava com isso. E aí, com a pandemia, eu fui convidada pela mesma consultora, que foi quem eu fiz tudo. Ela me convidou para fazer uma live bate-papo com ela, contando sobre a carreira de engenharia. E eu fiz a live também. Aí, bombando o meu Instagram de pergunta. E as mesmas perguntas que eu recebi em 2019. E eu falei, não, gente, não é possível que não tem informação. Só que nesse meio tempo, já tinham canais de engenharia no Instagram. Sim. Já existiam vários. E aí eu comecei a olhar e eu falei, pô, eles não estão falando disso, eles não estão falando disso, eles não estão falando disso. E eu falei, espaço tem, né? Sempre tem. Espaço Sim. tem pra todo mundo. Eu acho que eu vou fazer, não tô fazendo nada, tava em casa, tava trabalhando de casa, então, pra mim que tinha a rotina de estar em obra todo santo dia, em casa diminuiu um pouco o meu ritmo. Eu falei, vou tentar. Nessa live que eu fiz com ela me convidou pra uma segunda que era só de responder as perguntas que ficaram pendentes. Então foi assim, em questão de 2, 3 semanas, foi quando eu coloquei o Instagram ativo já.
E aí eu fui Entendi. fazer a live com ela já no Instagram de engenharia, porque eu falei, vou fazer. E o nome, ele foi realmente Um um trocadilho. trocadilho, que é o eu engenheira e o engineer, que é engenheiro na Europa, que é o foco. E que eu gostei também que você não botou Irlanda lá, não limitou. Tipo, claro que aqui deve ser o maior foco, Porque é onde mas eu tenho mais contato, sim, mas a ideia sempre foi não limitar mesmo, de sim, tentar mostrar que existem outros brasileiros engenheiros tem pelo mundo inteiro, né? sim, Mas assim, eu já tô limitando a Europa porque já é gente pra caramba, sim, né? claro. E aí eu comecei com o Instagram, traz uma informação aqui, uma coisa ali, coisa simples do tipo, o que é um visto de Critical Skills? Qual que é a diferença do Critical Skills pro General Employment? Quais são os documentos? Sabe, essas coisinhas que eu recebi essas perguntas constantemente. E aí você, nem que seja mandar o link, mas se você manda o mesmo link da mesma coisa 50 vezes, tem uma hora que você fala, mano, É, vamos achar uma forma mais fácil? Então, hoje, quando as pessoas vêm me perguntar uma coisa, eu mando o post. Eu falo, sim. ó, tá O ali, post já tá tem a explicadinho. informação, dá uma olhada. E aí, eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, ah, tá, informação eu posso dar isso, mas que mais que eu vou fazer? Aí veio, vamos convidar brasileiros que estão trabalhando. Só no meu escritório já tinha 5. Eu falei, Sim, pô, tem um monte. Por que que eu não vou, né? Vamos trazer. Nesse meio tempo já começou a aparecer um monte de grupo de WhatsApp, então já tinha uma interação um pouco maior, né? Durante de 2018, quando eu pensei na ideia para 2020, já tinha uma interação muito grande. Eu falei, ah, vamos. E aí entender essas diferenças que nem eu falei, ah, no Brasil, engenheiro civil faz tudo. Na Irlanda, se você vai procurar uma vaga de civil engineer, é a pessoa que vai trabalhar com essa parte de drenagem. Ela vai sim. trabalhar só com instalação hidráulica e abastecimento e captação de água. Então, Hum. assim, mostrar isso, sabe? Que são detalhes, mas às vezes você vai procurar um emprego e você não sabe procurar. Porque você não é um civil engineer, você é um site engineer, você trabalhou em obra. Ah, ainda tem isso, né? Tem isso, entendeu? Que apesar da palavra ser igual, né? Mas São funções significa coisa. diferentes, entendeu? Então, Nossa. todas essas coisinhas foram fazendo com que o canal fosse sendo abastecido. E aí, o que eu faço hoje, que pra mim é a coisa que eu mais gosto, eu bato papo, que nem a gente tá aqui agora. Eu Sim. bato um papo com uma pessoa que tá trabalhando na área dele. E ele me conta a história, compartilha como foi o processo, e eu aprendo toda semana. Alguma coisa nova eu tô aprendendo. Então, pra mim, tá sendo muito, assim, uma escola que eu aprendo muito mais nessa troca do que sentar e ler livro, sabe? Então, eu aprendo ali, no dia a dia. E a questão do networking, né? Porque hoje, se eu preciso de alguém para trabalhar comigo, eu já sei onde procurar. Que eu vou procurar nos que estão ali, tentando, correndo atrás, estudando. Sim. É a forma que Tem área para todo tipo de engenheiro aqui? É um tem. engenheiro eletricista, Tem, químico? tem, tem, tem. Né? E já conversei com quase todas as áreas, assim, até engenheira naval eu já bati papo e Ah, ela massa. trabalha lá na Inglaterra. Eu conheci ela aqui e ela Hum, conseguiu a oportunidade de trabalho na Inglaterra. hum. Então, engenheiro naval, engenheiro químico, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, de produção, civil, que tem vários. Na minha época, quando eu era criança, só tinha engenheiro civil e Engenheiro de eletricista. software, de Sim. informática, tem um monte, tem muita vaga, muita vaga. E o legal é isso, porque como não limitei nem o país e nem a função, né? Não é engenharia civil Sim, na sim. Irlanda. Existe também o Instagram Engenharia Civil na Irlanda, quem quiser segue lá. Mas o Will Engineer é exatamente isso. Por quê? Uma obra vai precisar de um engenheiro eletricista, Hum, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro civil, de um engenheiro de produção. Se bobear, precisa de um engenheiro químico por causa da questão de fogo, de produto. Então, dentro do que eu trabalho hoje, todos já estão envolvidos, sabe? uhum. Então não tem como você querer falar de um. É todo mundo junto. Arquitetura também eu não excluo, faz parte lá do grupo, porque a gente depende deles. Então, eu tento fazer com que se una, sabe? Entendi. Porque é a melhor forma. E os brasileiros têm alguma vantagem nessa área, tipo, no modo de trabalho? Você acha que a gente se dá bem também trabalhando nessa área aqui? Eu acho que a gente tem todas as vantagens. Hum, Porque, assim, primeira vantagem: quem faz um curso, uma faculdade no Brasil, já vem com uma bagagem de conhecimento muito maior de quem faz uma faculdade aqui. Porque, volta na questão: quem faz engenharia civil aqui estuda focado para uma área. Você quer fazer orçamento, você vai fazer Quantity Surveyor, que é uma outra área e é um um curso outro aqui. curso. Exatamente. Hum, Você quer ser estrutural, é Structural Engineer, é outro hum, curso.
No Brasil, não. A gente aprende isso tudo nos 5 anos de faculdade, né? Sim. Então, é a primeira vantagem. Segunda vantagem, dificilmente vai ter um engenheiro que fez faculdade no Brasil e não trabalhou durante a faculdade. Porque precisava pagar a faculdade. Mesmo se estava fazendo USP ou alguma faculdade pública, Hum. tinha que trabalhar para poder pagar o transporte, para poder É, chegar. Então, você vem com a bagagem de conhecimento profissional, que aqui sim. também não tem. Eles fazem o colégio, né, a faculdade, Full time. termina, full time, termina, aí que vai começar a trabalhar. Hum. Às vezes, durante a faculdade, eles fazem um summer job, né, um trabalho de verão. Mas Sim. é 1, 2 meses e é isso. Então, vantagem número 2. E a questão que, assim, o meu chefe falou isso pra mim e ele fala sempre. Eles valorizam o fato de que a gente já tá se arriscando. Sabe, Sim. você saiu do seu país, você abandonou a sua cultura para conhecer uma cultura nova, para conhecer uma língua nova. Agora você tá querendo conhecer uma forma nova de trabalhar, uma visão diferente. Então, isso daí é muito valorizado. E Sim. eles veem que a gente tá com sangue no Correndo olho, né? Que a atrás, gente né? é trabalhador. E, É. mano, brasileiro é trabalhador. Não tem jeito. A gente Sim. trabalha muito, né? De tudo. Se tiver que lavar 300 banheiros no dia, a gente vai lavar os 300 banheiros no dia e vai deixar impecável. É. Então, eles Não, valorizam mas eu, isso. eu acho que a mentalidade de quem mora fora já é um pouco diferente, né? Sim, Porque, pô, você toma. Muito mais confortável você ficar lá na sua casa, né? sim, saudade de mãe. E mesmo assim você tomou essa decisão e mudou, né, de vida. Eu acho realmente uma parada eu A acho que gente amadurece, né? todo mundo que pensa nisso, né, deveria, né, tomar essa Sim, decisão. sim. É. E eu, eu acho que eu vou ler as perguntas aqui que chegaram, certo? Vamos lá, momento perguntas e Algumas respostas. perguntas. É, Bom, Lucas Cardoso aqui, tem o mesmo sobrenome, não é coincidência não. Uhum. É, Bom, se você já falou sobre, né? Se você já falou sobre alguma coisa que vai ser perguntada aqui, você só dá uma Uma passadinha breve, rápida. tá? O que é necessário para a validação dos diplomas brasileiros na Irlanda? Não é necessário validar se você tiver cidadania europeia. Se não tem cidadania europeia, precisa aplicar para o visto, você só precisa fazer tradução. Então você vai fazer a tradução juramentada, precisa ser juramentada de alguém Hum, reconhecido, faz a tradução juramentada para poder usar isso para o processo de visto. Mas entendi. para trabalhar não Não precisa. precisa Não, validar. não. E também É não é muito obrigatório estar simples. registrado no Engineers Ireland, que seria o órgão O regulamentador, CREA. o CREA da Irlanda. Não é necessário estar Sim. registrado lá. Poxa, mas então é bem legal, né? Eu É acho muito que mais fácil. isso em todas as áreas, Todas as todas as áreas. áreas de engenharia, no Sim. caso. Engenharia. Hum, Arquitetura, para você trabalhar assinando ou usando a palavra que é arquiteto, você tem que estar registrado no RIA. Não existe uma outra opção. Mas você pode trabalhar como arquiteto technician, né? Um técnico. Aí entendi. tudo bem, não precisa também. Mas o técnico fica Faz no diferença AutoCAD nenhuma. lá? Não, faz a mesma coisa, só não pode colocar, entendeu? As meninas sofrem Entendi. igual, que eu sei. É só a questão da nomenclatura. Você não pode nem assinar no seu e-mail que você é Hum, um arquiteto. Você tem que colocar que você é um technician, architecture technician, alguma coisa assim, não lembro agora. Porque se alguém vê que você assinou só como arquiteto, Aí pode é vir um processo problema. pra você. Tá vendo Eles aí? são mais... É bom que você sabe das coisas aí, né? Ai, Bom, aí vai ser. tô aprendendo aí com tantas pessoas que já conversei, graças a Deus. Aí a pergunta de Leandro aqui, que é parecida, né? Que um engenheiro graduado no Brasil pode atuar na Irlanda, o que precisa ser feito? Então, basicamente é Isso. tradução do histórico escolar Histórico escolar e o diploma. e o diploma. Exato. Simples. Aí a Gabi pergunta aqui, você já falou disso, né? Como foi o início da sua carreira aqui? Mas bom, já escutou tudo. Maravilhoso, maravilhoso, vários perrengues. A questão início, né? Muita gente fica com medo de começar. Ah, eu não tenho vocabulário técnico. Não vai ter. Hum, Desculpa, mas você não vai ter. Você vai adquirir o vocabulário técnico trabalhando. sim. Então, assim, tenha um vocabulário comunicável.
Porque se você Do conseguir... inglês normal. Se você conseguir se comunicar com o seu chefe, ele vai achar uma forma de te explicar a parte técnica. Não se preocupe e não se limite a isso. O resto você aprende no dia a dia, não tem jeito. Eu trabalhava numa empresa que lidava com genoma, né? Mas eu faço vídeo, então eu trabalho na área de marketing da empresa. Então, vi na primeira semana lá, eu não entendia nada. Sim. Nada do que falavam, né? E Porque é era tudo normal, técnico. né? É normal, você não tinha esse contato. Ninguém aprende isso na escola, né? Então, assim, você não tem o contato. Mas se você consegue achar uma forma de você perguntar, né? Porque é aquela coisa, você não sabe como falar água, você vai falar aquele negócio de bebê. Transparente, né? Você vai achar uma forma. Aquela coisa molhada. Assim. Exato. A gente acha uma forma e dá um jeito. Então, não se limitem a isso. Bom, outra pergunta aqui. Como você lida com o full-time job mais o EU Engineer? Gente, olha, eu já tive um burnout, né? Então, o engineer tem 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. No começo, eu fazia lives com convidados 2 vezes por semana, toda terça e toda quinta. E aí, depois de uns 6, 7 meses, eu dei uma... Demais, né? Porque eu não tava mais dando conta. Aí eu vi que não. Eu falei, não dá. Então, diminuir. É 1 vez por semana só, mas tá fluindo perfeitamente. Tô sentindo falta já. Já quero 2 de novo. Aumentar. Já quero aumentar de novo, tenho que confessar. Mas eu fui aprendendo a lidar com o projeto conforme ele foi acontecendo, né? Então, eu tive dias que eu ficava no celular até 2, 3 horas da manhã mandando boas-vindas um por um para as pessoas que entravam no canal. Hoje eu já não consigo mais, então assim, desculpa se você não recebeu minhas boas-vindas, mas você é muito bem-vindo. Mas assim, eu vi que eu não tava dando conta. Então, eu tenho reunião quase toda semana com o meu parceiro, sócio, né, do canal. Sim. A gente tenta achar as ideias, bolar as coisas. Com o projeto que foi acontecendo, as pessoas foram surgindo para me ajudar. Isso é uma coisa que foi assim maravilhosa. Então, no começo era só eu. Aí apareceu o Arthur, que é esse que é o sócio hoje. Sócio de uma coisa que, né, é só a questão de que a gente divide os problemas. Não existe nenhum lucro ainda. Mas ele surgiu, se precisar de ajuda, eu te ajudo com os vídeos, edição, gravação. Ele tava aqui na Irlanda ainda. Depois surgiu um outro menino que tava no Brasil, falando, se você precisar, eu te ajudo com edição, que é o Matheus. Então, conforme o projeto foi acontecendo, as pessoas foram acreditando. Então, hoje eu tenho ajuda, né? Graças a Deus eu tenho pessoas aí que me ajudam com algumas coisas. Cada um no seu tempo, não existe nenhuma cobrança, porque eu não posso cobrar nada de ninguém, porque eles fazem realmente de forma amor, voluntária, por acreditar. Sim. E a gente faz dentro do nosso tempo. Então, há 2 semanas atrás eu tirei férias. E eu quase tive um treco, porque eu falei, vou tirar férias, deixa eu me organizar aqui, como que eu vou fazer pra fazer a live lá das minhas férias? Eu tava nisso na cabeça. E eu tô fazendo terapia. Aí minha terapeuta falou, mas você vai tirar férias? Tire férias. Você não tem ninguém que possa fazer a live pra você? Cancela. Aí eu falei, não vou cancelar. Não posso cancelar, isso não. É o amor pelo canal, é o filho, né? É meu filho. Mas acabou que eu conversei, o Arthur fez as lives, foi incrível. Eu consegui, mano, eu curti minhas férias, assim, eu nem abri a live no dia, nem assisti nem nada, porque eu consegui assistir, eu consegui me desligar, sabe? Mas eu tava morrendo de vontade de voltar, de fazer, de entender o que tava acontecendo. Mas conforme tudo isso tá acontecendo, as coisas estão fluindo, tá dando pra organizar de uma maneira melhor. Mas eu tô aprendendo conforme tá acontecendo. Você tem no Instagram e no YouTube também? Sim. Então, a live no começo eu fazia ela só no Instagram, né? Só que no ano passado, não, foi esse ano mesmo. Nesse ano aconteceram 2 vezes de eu estar fazendo a live e o meu celular desligar no meio da live. E eu perder o conteúdo. E não salvar nem Não o que salva, teve. não, o celular desligou, não salva. Aí eu perdi o conteúdo, aí eu fiquei desesperada, aí eu falei, não. Aí agora a gente só faz no YouTube. Entendi. Então as lives elas acontecem toda quinta-feira no YouTube, mas o Instagram é onde eu coloco conteúdo, onde a gente interage. Então quando eu tenho dúvida, pergunta, algumas coisas, é tudo no Instagram. Eu tenho um grupo no LinkedIn também, que é onde eu posto as vagas de trabalho. Então eu tô meio que em todas as redes sociais agora. Bom. Segue, é tudo You Engineer. You.engineer, Segue lá, galera. Por favor. Bom,
Gabi mandou outra aqui. Como você vê o UX Engineer em um ano? Olha só, é pergunta de entrevista de emprego. O meu plano, e isso não era uma ideia inicial, mas ele está seguindo por esse caminho. Hoje eu estou aprendendo como se tornar uma empresa na Irlanda. Então eu estou estudando para entender como virar uma empresa na Irlanda, porque a ideia é transformar o Engineer um, um canal direto entre engenheiros brasileiros e as empresas. Tipo um Quase um recrutamento. recrutamento. Talvez não. Eu não me colocaria como um recrutamento porque eu não sou recrutadora, Sim. né? Mas eu vou ser ali a ponte. Então, eu vou ter as pessoas e eu vou ter as empresas. Sim. Eu quero fazer essa conexão. Vai passar por uma entrevista com eles lá, entendeu? Eu não vou me responsabilizar com essa parte. Mas se eu puder te preparar para a entrevista, eu posso. Se você precisa sentar e fazer uma mentoria, você não está ciente do que você quer fazer, não sabe qual caminho que você quer seguir. Então, esse é o plano para o engenheiro. Então, eu espero que daqui a um ano o engenheiro seja uma empresa capaz de capacitar profissionais a se recolocarem no mercado na Europa. Esse é o plano. Maravilhoso, né? Sim. Porque, tipo, tem gente que não sabe por onde começar. Exato. E o bom é que engenheiro tem grana, sim. Eu tô procurando ainda, gente. E com certeza fazer um investimento pequeno, né? Quando você vai olhar no todo, você fazer um investimento numa mentoria, tal, numa conversa, é pequeno pelo que você pode ganhar, né? Sim. E o plano é tentar fazer com que não só essas pessoas que já me ajudam hoje, mas eu quero captar outras pessoas, assim, que nem existe um engenheiro que é o Eric, ele é do Engenheiros Talks, ele tem um canal no Instagram, e eu quero com ele fazer com que ele me ajude com engenheiros eletricistas, porque Entendi. eu não entendo nada de engenharia elétrica. Eu não vou me meter, não vou te ensinar a ser um engenheiro eletricista ou como fazer o passo a passo, porque eu não conheço. Então, por que eu não posso pegar uma pessoa que tem o conhecimento, que tem o dom de também sentar, conversar e fazer uma parceria, sabe? Então, assim, meu plano futuro é sentar com algumas pessoas que eu já tenho mais ou menos em mente quem serão e falar, ó, esse é o meu engenheiro hoje. E aí, vamos junto? Entendeu? Sim. Porque o meu plano nunca foi ser sozinha, sempre foi unir todo mundo. Então, crescer, né? porque quanto mais pessoas se unirem, mais fácil de ajudar, sabe? A Beatriz não dá conta de tudo. A Beatriz sozinha, eu não sei se o engenheiro estava aqui ainda, de coração. Porque quando eu tive meu burnout, eu falei, gente. E ainda mais assim, eu tô lidando com o YouTube, já lido com o YouTube há um tempo e eu sei que é punk, né? É dedicação. E o Instagram tem aquela coisa, se você não alimenta ele pelo menos 3, 4 vezes na semana, o certo é todo dia, mas se você não faz isso pelo menos 3, 4 vezes na semana, pronto, a pessoa que te segue já não tá mais vendo o que você tá pondo, sabe? Então, tem... Tá fazendo dancinha? Não. Eu até tentei, eu fiz uma... Então, gente, por favor, vai lá, dá o seu coraçãozinho, porque eu paguei esse mico, mas eu não consigo. Eu não consigo também, não. Assim, nem tento, mas é porque eu não iria conseguir. Eu não consigo porque eu não vejo... Se for no meu particular, eu faço, sabe? Se eu tiver que fazer, não tem problema. Mas é que eu não consigo fazer de uma forma com que eu vincule as coisas que elas combinem, entendeu? E pra mim não faz sentido, eu vou lá... Vai, malvadão! E aí eu coloco no meu engineer. Não, entendeu? Não faz sentido. Então, o meu engineer é um canal profissional. A ideia é que ele sempre seja profissional. Então, quando não faz sentido, não consigo. Aí eu não faço. Entendi. Não, mas tá certo mesmo. E até hoje, ele é 100% orgânico. Não houve nenhum tipo de investimento, porque eu não tenho, entendeu? Eu pago as coisas que tem que pagar. Então... domínio, hospedagem de site, essas coisas que faz parte do processo, a gente paga. Mas, assim, não houve nenhum tipo de anúncio até hoje. Deixa eu só te perguntar, a porcentagem de gente que tá no Brasil e as que já moram fora e querem trabalhar na área, qual seria mais ou menos? Não sei. Vamos olhar. Posso olhar? Pode, Vamos sim. colar aqui agora e a gente vê isso já. A gente tem as informações aqui em algum lugar que eu sei. Acho que é na parte de insights. Vamos ver. Insights. Eu acho que é 50-50, mas eu vou dar uma confirmada aqui para Então, será que as pessoas já vêm viver... porque igual você, né? Vem viver a experiência do intercâmbio. Vamos lá.
por países, né? Hum. A maioria tá no Brasil ainda, Só que também tem aquela coisa, eu não sei se o perfil do Instagram deles não tá cadastrado no Brasil, né? Porque tem isso, Não não sei. tem? 60% Brasil, 30% Irlanda, 2,5% Portugal, 1,9% Inglaterra e 1% Itália. É o que tá aparecendo aqui. Mas tá bem equilibrado. Não, Tá. não é tipo 90% Não, Brasil. é 40% Europa e É. 60% Brasil. Muita gente então já tá então E vivendo uma a coisa que eu experiência. amo, na questão de equilíbrio, é, ó, 50%, 50,3% mulher e Sim. 49,7% homem. Isso é o Hum. que eu mais amo. Porque Bom. eu sou uma mulher, falando Sim. de engenharia. Então, o fato de ter essa aceitação pelo público masculino, isso importa muito. Porque aquela coisa é verdade então, né? Você entra na sala de engenharia e é só homem. É verdade, é verdade. Quando eu fiz faculdade de engenharia, principalmente questão de engenharia civil, quando eu fiz há alguns anos atrás, não vamos entrar nesse, né, mérito, eram 60 alunos na sala, 60 alunos na sala e era 52 homens Entendi. e 8 Muito, mulheres, muito. entendeu? E das 8 mulheres eu era a caçula, com 17 anos quando eu comecei, sabe? Teve que se, né, impor muito lá. Ah, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem, assim, mas eu era a mascotinha da sala, sabe? É. É, realmente, então 50-50 aí no seu Instagram tá ótimo. Essa é a parte que eu acho, assim, que eu mais fico feliz quando... Eu não olho muito esses números aqui, não, tá? Foi por isso que eu tive É. o burnout, porque eu Entendi. ficava apegada aos números. Quando eu parei de pensar em números e eu comecei a só visualizar pessoas, porque eu não faço isso pelo número, eu faço pra poder ajudar Pra uma ajudar pessoa, alguém, né? né? E aí comecei também a ter muito retorno. Então, quando eu comecei a ter esse feedback do tipo, nossa, eu consegui um emprego por causa do seu canal. Nossa, tem uma entrevista amanhã porque eu mudei o meu perfil do LinkedIn conforme as dicas que você passou. Quando eu comecei a ter esse feedback, aí eu falei, mano, é isso que eu preciso. Só Sim, isso. mais do que o número, né? Exato, não, eu Hum. não me prendo mais a número. Tanto que eu não fazia aquela coisa, 1.000 seguidores, 2.000 Hum. seguidores. Só que aí, conforme as pessoas que vieram ajudar, eles começaram a, tem que fazer. Aí eu falei, Sim. tá, vamos fazer, mas... É bom fazer porque a pessoa que não seguiu ainda lembra. Exato. Segue aí, gente. Dá o like lá. Bom, Elias que tá sempre mandando aqui, mas essa eu não entendi. Então você, como elaborar uma boa blueprint? Um bom blueprint. Sim. Eu acho que o blueprint ele é um termo que usa pra você falar de você mesmo, não é? Eu não sei. Vamos pesquisar. Corta. A gente vai dar um Google. Blueprint não é quando você faz tipo uma planta? Não sei. Não sei. Também Pode não ser precisa também. responder. Aparece aqui, ó. Blueprint Express. É a reprodução técnica de desenhos de engenharia usando Contact Print Process Light Senses. Hum. Gente, aí eu vou ter que passar para o arquiteto para responder isso. Nunca fiz na Ah, vida. é. Aí já é conteúdo aí pra você depois. Verdade. É, Elias, não sei te responder, desculpa. Faz assim, vou procurar a resposta e vou segue, postar lá no canal do Eu Engineer. segue o You Engineer Isso, que a gente ou vai Eu Engineer. pensar pros... Eu que eu falo You porque já Eu tá falo Eu na. Engineer, mas, Aí. mas eu falo Eu Engineer porque eu chamo os meus seguidores de Eu Engineer, Entendi. entendeu? Eu falo, olá, Eu Engineer, esse é meu... Olá, vocês, Engineer. Não. Não, é o bordão, né? Esse É é meu legal. bordão. Mas eu não sei, porque eu acho que quando eu leio, eu já leio. Não, mas você tá lendo certo. É You Engineer, tá certíssimo. Eu que falo errado mesmo. Bom, agora tem a última pergunta aqui do James. Bom, porque o Instagram é muito complicado. Bom, é possível conseguir estágio na área sendo estudante de inglês? É remunerado ou não? As empresas costumam receber estagiários assim, e etc. Bom, é possível, mas como é que funciona? Elas costumam receber? É possível. Depende da área, né? Ele não falou qual é a área que ele trabalha, Não, né? não falou. Então depende muito da área, que nem assim, você vai conseguir trabalhar num escritório part-time, né? Meio período. Agora, trabalhar numa obra,
Para obra não é bom, porque você vai estar lá na parte da manhã, na parte da tarde deu um BO, não tem ninguém para resolver. Então, depende muito qual a função que ele está buscando, mas sim, é possível. E existem vários casos de pessoas que conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e estava com o estampo de estudante. Então, durante o processo de estudo, foi lá, começou a trabalhar com meio período e a empresa aplicou para visto de trabalho e ficou. Então a pessoa pode começar. Mas vem cá, por exemplo, eu não sei se o seu estágio foi remunerado ou não. Foi. Mas você se ofereceu para trabalhar de graça? Sim. E aí eles. Eu me ofereci para trabalhar de graça, eu coloquei que eu queria trabalhar voluntário, que eu podia trabalhar tal período, tantas horas. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, ele falou: não, eu não posso não te pagar. Porque você já era um profissional, né? E Você não era um porque não estudante. é assim tão simples você ser voluntário numa empresa aqui na Irlanda. Isso pode virar um processo e eles morrem de medo de processo, Sim. entendeu? Então não é simplesmente, vou trabalhar de graça. Não. Então a empresa tem que ter um projeto de voluntariado dentro da empresa, sabe? E como não é toda empresa, principalmente empresa pequena, não tem isso, então acaba sendo mais difícil. Então eles preferem pagar, nem que seja o mínimo, mas te Sim. paga o mínimo das horas lá e garante que você vai receber e que não vai dar problema no futuro, sabe? Então foi o que Entendi. aconteceu comigo. Ele me deu foi meio que um contrato temporário e ele me pagava o mínimo. Então você recomenda para quem está começando a fazer isso? Sim, com certeza, com certeza. Mas não aceite o mínimo, Entendi. porque o Porque mercado vai ser o trabalho também. porque você trabalha normal e assim, tá muito em alta. Hoje, né? Estamos aqui dia 27 de setembro de 2021, tá? Tô falando hoje. O mercado de trabalho tá muito em alta. Então, assim, dá para você conseguir uma oportunidade de trabalho e ganhar um pouquinho mais, mesmo sendo meio período. Pô, bacana. Só a última pergunta aqui, mas o que você teria feito diferente se você tivesse feito alguma coisa diferente hoje? Teria começado o Eu Engenheiro antes. Teria tirado ele do papel em 2018, não teria deixado ele no papel tanto tempo. Porque o projeto é bom. Sim. Eu que nem sou da área, mas bom, com certeza alguma coisa eu aprendi, né? Muito obrigada. Então, eu acho bacana. E também, pô, só o fato de você estar ajudando outras pessoas que às vezes não tinham nem tipo, tinha vontade, mas não sabia de nada, né? Como Sim. começar, pô. Porque eu acho que só da gente estar falando aqui também já pode ajudar alguém, Com né? certeza, com certeza. Então você aí, Sim, que você. você que tá aí no Brasil, né? Que é engenheiro, né? Que já tem a sua formação, ou que está se formando agora e, né? Quer viver uma experiência diferente, talvez aqui pode ser o lugar, não é não? Sim, Então sim. segue lá o You Engineer Por favor. e aprenda tudo que tem que aprender sobre engenharia na Irlanda. Exatamente. Beatriz, obrigado aí por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Felipe, o convite. Foi muito legal, você é muito simpática. Muito obrigada. E é isso aí. E quer deixar algum recado pra galera aqui? Para mim seguir, gente, por favor, realmente, Felipe falou aí, segue qualquer área de engenharia que você for, ou arquitetos, enfatizando os arquitetos, para eles não se sentirem excluídos, vocês são sempre muito bem-vindos. E assim, o propósito do engenheiro, ele é realmente o de esclarecer e ajudar. Então, enquanto eu puder, eu vou estar fazendo isso para você. Então, por favor, segue lá as redes, estamos em todas as redes sociais. E não esquece de curtir aqui, ó, dar um joinha no vídeo. Curte o Boulder também, certo? Deixa o like, se inscreve aí no Sim. canal, porque vamos crescer, né? A gente tem que crescer, tem que Exato. crescer todo mundo, né? Todo mundo tem que crescer junto, a gente vai junto nessa. Isso aí. Obrigado, viu, Beatriz? Eu que agradeço. Um morrinho aqui agora. Pior que eu dei um murro com o anel, ainda machuca. Muito obrigada mais uma vez, Felipe. Foi muito legal conhecer. E muito sucesso pro canal, viu? Pro seu podcast. Obrigado pelo convite. E que venha aí muitos likes, muitos convidados incríveis e a gente vai aprendendo todo mundo junto. Exatamente. Confere a entrevista dela também no Talkeando. Ah, é? Tchau, tchau. Tchau.